Então ele diz aí, né? Tropicália é uma canção que já traz muitas das questões que seriam discutidas naquele ano. No primeiro momento, a letra parece incompreensível, um recurso muito usado pelos tropicalistas. Nós falamos sobre isso, né? Que os tropicalistas se utilizavam não de uma visão, não de uma história contada certinha, né? Ele exigia da sua plateia tipo uma decifração, que ele vai falar aqui, tirar a pessoa do conforto, né? Do conforto só de entender uma historinha bem contada, né? Ele fala aqui, o uso que é usado pelos tropicalistas que solicitavam do seu público uma atitude de decifração e não apenas de uma audição passiva, né? Não é se escutar para se entreter. Eles cutucavam as pessoas, né? Quanto à canção, ela começa com ruídos que lembram sons de selva, com os primeiros instrumentos imitando pássaros e bichos. Com voz entre impostada e debochada, o baterista diz o seguinte, recita um texto curioso. Quando Pero Vaz de Caminha descobriu que as terras brasileiras eram férteis e verdejantes, escreveu uma carta ao rei. Tudo que nela planta, tudo cresce e floresce. E o gravador da época, né, Graus que chama, é um gravador Gauss, que é um gravador da época, gravou o seguinte, foi incorporado, diz assim, um improviso incorporado pelo arranjador Júlio Medaglia. O texto traz primeiras referências às características geográficas do país e seu passado histórico. A ironia é garantida pela citação anacrônica do moderno gravador Gauss, que, enquanto estabelece a simultaneidade cronológica, passado e futuro, um tema caro ao tropicalismo, sugere que a canção, em seguida, teria sido um som daquela cerimônia inaugural da civilização tropical. A orquestra, que mistura naipes eruditos de sopros e cordas a instrumentos folclóricos, como a viola caipira, o bongô, o agogô, o triângulo, cria um clímax grandiloquente, né? Uma coisa forte, a partir da qual a voz de Caetano entoa a letra de forma declamatória. A primeira estrofe situa o narrador. Aí ele fala, aí o que ele canta na primeira estrofe? Sobre a cabeça os aviões, sobre os meus pés os caminhões, aponta para os chapadões, meu nariz. Então aí ele vai dizer o que ele está querendo dizer com essa primeira estrofe. Qual seria esse lugar? Mais do que um lugar no espaço, é um lugar no tempo, entre o moderno e o arcaico. O personagem mete o nariz na discussão e orienta o debate. Deixa eu levantar aqui, porque acabei esquecendo de levantar o texto. Perdão. Aqui. Então, mas que lugar seria esse? Mais do que um lugar no espaço, um lugar no tempo, entre o moderno e o arcaico. O personagem mete o nariz na discussão e orienta o debate para o centro das decisões do país, que é Brasília. Além disso, o chapadão indica a necessidade de interiorização em dois sentidos, tanto das experiências culturais do próprio narrador, como das vivências simbólicas nacionais. Então, o movimento tropicalista, nesse sentido, ele é um movimento que tenta resgatar, nós falamos sobre isso semana passada, ideais brasileiros, mas com uma visão, de uma forma diferente, trazendo para o espectador, falando assim, olha, a gente é muito mais do que isso que vocês estão vendo na televisão hoje em dia. A gente é uma mistura, tem muito mais coisa, né, na nossa cultura. Ao contrário da primeira estrofe, quase uma fotografia, a segunda é cheia de movimento, com vários verbos de ação. Aí ele vai... Deixa eu só seguir aqui para vocês verem. Essa aqui nós vimos semana passada, né? Aí, as pessoas que participaram, de certa forma, do movimento. Lá em cima, os Mutantes, tem a Rita Lee no centro, tem o Caetano Veloso segurando a foto da Nara Leão, tem o Tom Zé segurando uma bolsa, uma sacola aqui, fazendo referência à cultura nordestina, tem a Gal Costa, que está com a camisa com sol, tem o Gilberto Gil segurando uma foto do Capinã, que é um poeta, e o Rogério Duprá segurando um pinico. Esse pinico, eu acredito que seja uma referência ao Marcel Duchamp, que não sei se nós vimos, nós falamos sobre Marcel Duchamp aqui, não estou lembrando se foi aqui nessa turma ou se foi numa outra aula, falando sobre a arte contemporânea. Então, são as influências, né, de fora também, no movimento. Página 34. Ô, Celso. Aqui. Pode falar. Os Mutantes ali na foto, quem seriam? Espera aí. Eu não lembro de todos os nomes, mas aqui, o meu cursor aparece para vocês aí? Uhum. Então, aqui é Rita Lee, esse aqui, Arnaldo,
eu esqueci o nome dele. Tem a Rita Lee, eu não estou lembrando o nome dos dois camaradas. É capaz de eu encontrar aqui. Mas a Rita Lee era a vocalista, importante e tal. Eu não sabia que ela era parte dos Mutantes, não. Eu achei que ela era solo. Fez parte da primeira formação dos Mutantes. Durante muito tempo ela fez parte do grupo. Ah, depois ela saiu. Mas década de Ah, sim. 70 que ela saiu, mas eles fizeram muitos discos juntos. Mas Uhum, eles, assim, ao ápice foram nos festivais de música da década de 60, né? Festivais da uhum. canção. E quem seria aquele homem do lado da moça com sol, na blusa, um vestido de sol? Aqui, esse camarada É, aqui, isso. não tô lembrando. Eu sei que esse aqui é o Tom Zé. Eu tava confundido. Achei que esse aqui fosse o Tom Zé. Esse aqui é o Tom Zé. Esse aqui eu não tô lembrando quem é. Uhum. Mas é Gal Costa, Gilberto Gil, Caraca, Capinamba, esse Nara não Leão. parece o Gilberto Gil. Muito Eu- novinho, né? O Gilberto Gil Muito. novinho. O Caetano Veloso aqui, o Rogério Uhum. Duprat. Rogério Duprat, que é desconhecido, eu conheço porque ele é compositor. Esse aqui eu não tô lembrando dos dois. Não, Arnaldo. daí eu só conheço, né, por nome e música, que é o Caetano Veloso, o Gilberto Gil e a Rita Lee. Gal Só Costa, os não? dois. Já ouvi falar, acho. A Gal Mas Costa. de escutar, assim. Ela cantou uma música também dessa época. É preciso estar atento e forte. Não temos tempo de temer a morte. Eu acho que eu já escutei, já. Acho que Essa eu já época, escutei. da mesma época. Deixa eu aumentar Uhum. aqui o texto. Peraí, aqui. Ó. Oi, peraí. Agora, sim. Aqui, então, agora a próxima estrofe ele diz aí, ó, que são verbos de ação, né? Eu organizo o movimento, eu oriento o carnaval, eu inauguro um monumento no Planalto Central do país. Os verbos na primeira pessoa já começam com uma referência à atitude voluntariosa da juventude da época, que se imagina capaz de tudo. Mas da ação séria e transformadora, eu organizo o movimento, passa a ser ação lúdica, eu oriento o carnaval. E, por fim, a ação oficial e conservadora, eu inauguro o monumento, de maneira que os gestos acabam se nivelando. Por usar exatamente a mesma quantidade de sílabas, com o acento forte colocando na mesma posição e entoados com a mesma melodia, os três versos ainda reforçam a sensação de que os elementos implicados são equivalentes e intercambiáveis. Dessa maneira, se manifesta um dos aspectos mais importantes do tropicalismo, a negação de uma conclusão óbvia e imediata, a recusa a transmitir uma mensagem ao ouvinte, ao contrário do que fazia a música de protesto. Então, aqui de novo, né, eles estão colocando, estão querendo dizer assim, ó, tá tudo misturado, né? Tem várias coisas, várias ações que acontecem aqui que elas estão no mesmo nível, né? Eu organizo um movimento, eu inauguro o carnaval, oriento o carnaval, eu inauguro um movimento no Planalto Central do país. O anticlímax, que é de uma forma irônica, né, que ele diz aqui, pândega, que ele diz, pândega irônica, engraçado, que vem sendo mantido pela orquestra desde o começo, dissolve-se num baião, que funciona como refrão. Viva a bossa, sa, sa, viva a palhoça, sa, 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 sa. Depois a gente escuta de novo a música, porque a letra ela diz uma coisa e o fundo musical ajuda também a compor, né? As duas coisas estão acontecendo ao mesmo tempo. De novo, as contradições convivem, né? Bossa nova e palhoça, é o urbano e o rural. A bossa nova aponta para o moderno, o que está na moda e agrada a juventude urbana, da época lá, né? De classe média, enquanto a palhoça remete ao arcaico, ao popular, às classes mais desfavorecidas. Em seguida, opa, tem que subir aqui. Aqui. Em seguida, o monumento ganha significados diferentes. O monumento é de papel crepom e prata, os olhos verdes da mulata, a cabeleira esconde atrás da verde mata o luar do sertão. Aqui, símbolos tradicionais de duas origens diferentes são associados ao monumento. O carnaval, que usa em seus adereços papel crepom, muito dourado e prateado, e a literatura romântica, tanto a original de Zé de Alencar e Gonçalves Dias, podem ser entrevistos através da mulata, da cabeleira espessa e da verde mata, quanto à adaptação para o texto musical feito por Cláudio da Paixão Cearense, autor da canção Luar do Sertão. Mas a metáfora relativa ao monumento paradoxal não se esgota na esfera do natural e do idílico. Aí ele continua, para a próxima página, 35, né? Opa, peraí. Aqui.
Aqui. O monumento não tem porta. A entrada é uma rua antiga, estreita e torta, e no joelho uma criança, sorridente, feia e morta, estende a mão. Além do aspecto plácido, lúdico e próximo à natureza, explorando na estrofe anterior, o monumento revela um lado repugnante. Então, está colocando os dois aspectos da sociedade, né? Os contrastes, né? Desigualdades e dificuldades que a gente vive, né? Revela um lado repugnante, né? Miserável e trágico. Os versos, e no joelho uma criança sorridente, feia e morta, estende a mão, são um fantástico elenco de contradições. O ouvinte sente um choque pela violência com que é quebrada a imagem tranquilizadora da criança sorridente, que, apesar de morta, ainda pede ajuda, com a mão estendida. Isso, né, é uma realidade dura que a gente vive, né? O Brasil continua vivendo isso, né? Você vê criança na rua aí, direto, direto. Depois dessa imagem de desespero, o refrão "Viva a mata, viva a mulata" ganha um tom amargo. Então, você vê que são contrastes da música, e a arte consegue fazer isso, né? A poesia, né? Ela traz a coisa que é dura e a coisa é o bonito e o feio tudo junto, né? Desde o início da década de 60 já vinha sendo criticada a idealização presente em canções como Ave Maria do Morro, de Erivelto Martins, ou Chão de Estrelas, nas quais morar na favela aparece como algo poético, né? Quase sublime, onde os farrapos, dependurados no varal, criam um estranho festival e os buracos no teto salpicam o chão de barraco de estrelas. Isso faz parte das letras desses sambas, né? Que enalteciam a pobreza, né? E a condição miserável. O tropicalismo vai criticar esse tipo de visão. No caminho inverso, Acender as Velas fala da história de um bebê que morreu no morro, porque lá não tem automóvel para subir, não tem telefone para chamar. O feio não é bonito. É outra canção do Carlos Lira, né? O feio não é bonito, o morro existe, mas pede para se acabar. Essas canções já deixavam claro que o morro é palco de analfabetismo, mortalidade infantil, violência e fome. A diferença dos tropicalistas em relação a essa tendência foi apresentar a questão não em termos de ou isso ou aquilo, mas de isso e aquilo. Misturava tudo. Está mostrando para a gente, ó, Licença, a realidade é essa. Pode falar, Vitor. licença. Levanta um pouco pra gente poder. Perdão Nada não. Só. aqui. Obrigado. Então, a diferença, eu até sublinhei, a diferença dos tropicalistas em relação a essa tendência foi apresentar a questão não em termos de isso ou aquilo, mas de isso e aquilo. O belo e o horrível são indissociáveis dentro do cenário tropical. E é por isso que uma criança morta pode estar sorridente, né? É nessa ideia de mostrar de forma contrastante a miséria, né? E a dificuldade que o país vive, né? Vivia desde aquela época. A gente não mudou muito, né? Vamos para o próximo, peraí, para 36. Aqui está na ordem. Não sei se a gente está indo assim devagarinho, olha, está indo muito rápido, porque se vocês estão conseguindo lembrar da letra e da música. Se você quiser, depois a gente escuta de novo. Ela tá tocando na minha cabeça. Quando Legal, beleza. vai Isso que eu... remetendo os refrões. Então, a estrofe seguinte contrapõe indícios de felicidade burguesa e elementos de beleza natural. No pátio interno há uma piscina com água azul e amarelina, coqueiro brisa e fala nordestina e faróis. As novidades arquitetônicas do pátio interno e das piscinas da classe média em ascensão são o reverso do coqueiro, da brisa e da fala nordestina, quase anacronismos numa sociedade que busca padrões de bem-estar refinados. Em seguida, a temática política volta de maneira mais forte. Aqui ele vai fazer menção à direita e à esquerda, né? Que na época tinha essa questão também, né? Aí ele fala: na mão direita tem uma roseira, autenticando eterna primavera, e nos jardins os urubus passeiam a tarde inteira entre os girassóis. No momento de extrema polarização política, como 68, a referência à direita não pode ser fortuita. Partindo de uma cantiga popular, na mão direita tem uma roseira, na mão direita tem uma roseira, que dá flor na primavera, o sentido é transformado pela utilização do verbo autenticar, ligado à esfera oficial de cartórios e tabeliões.
A eterna primavera decretada pela direita é o discurso oficial, no qual a realidade é sempre mostrada como positiva e sem conflitos. Então tá tudo bem, né? Nós estamos, né? A economia está avançando, né? Aquela coisa, né? Que a gente escuta, né? Para quem, né? Mas algo está errado, já que os urubus, na época, né, que era uma gíria para os militares, também, os militares na gíria da época, mas também de forma mais genérica, o mau alvoro, passeavam entre as flores. Enquanto a direita assombra a paisagem florida, o que acontece com a esquerda? O tropicalismo, na época, fazia também um questionamento ao movimento político de esquerda na época. Então ele vai dizer o seguinte: no pulso esquerdo, um bang-bang, em suas veias corre muito pouco sangue, mas seu coração balança a um samba de tamborim. As referências aqui são indiretas. Há uma alusão à guerrilha, né, por causa do bang-bang, na qual estavam empenhados parte da esquerda estudantil, mas que aparece como um objeto de consumo, um relógio que se leva no pulso. Essa ala esquerdista mais radical só se permite um desvio no reto percurso da luta política pelo nacionalismo, um samba de tamborim. Emite acordes dissonantes pelos 5.000 alto-falantes. Senhoras e senhores, ele põe os olhos grandes sobre mim. Então, é aqui uma referência também ao controle, né? Ao controle, porque estavam vivendo a ditadura e tanto Professor, Gilberto Gil quanto Caetano Veloso foram extraditados. Pode falar, Thalita. pode abaixar um pouquinho pra gente? Poxa vida, eu sempre esqueço. Que as novidades arquitetônicas. Tá, já passei da página. O pulso esquerdo, um bang-bang, em suas veias corre muito pouco sangue, mas seu coração balança um samba de tamborim. Já li isso aqui. Peraí, deixa eu voltar. 35, 30. Ah, tá. Beleza. A próxima eu não coloquei, que ele fala que emite acordes dissonantes pelos 5.000 alto-falantes, senhoras e senhores, ele põe os olhos grandes sobre mim. Uma primeira interpretação desse vigilante de olhos grandes poderia ser o clima de repressão e medo daquele movimento histórico. Mas a referência aos acordes dissonantes também pode remeter a João Gilberto. João Gilberto foi um compositor, instrumentista, um violonista na época, né? Já falecido, muito famoso, mas ele tinha uma coisa assim meio de se isolar, né? Ele ficou durante muito tempo isolado, né? Ele tocava violão, escolhia os acordes, né? Um acorde complexo, assim, porque ele era do camarada da Bossa Nova. Então, o tropicalismo, curiosamente, misturava tudo, né? O tropicalismo queria trazer tudo para a tona, dizendo, ó, tudo isso aqui é Brasil, né? As contradições do nosso povo, né? Aí ele termina, que eu não coloquei aqui, eu vou até tirar aqui do... Eu não coloquei, mas está assim. Voltando à Tropicália, a canção termina com um comentário sobre o cenário musical. Domingo é o fino da bossa, segunda-feira está na fossa, terça-feira vai à roça, porém. O monumento é bem moderno. Não disse nada do modelo do meu terno, que tudo mais vai para o inferno, meu bem, que tudo mais vai para o inferno, meu bem. Está fazendo uma referência à Jovem Guarda e ao Roberto Carlos, que era um movimento também que estava na época, porque o tropicalismo, a gente pode fazer assim, se a gente fosse pensar, os tropicalistas eram um movimento, como é que eu vou dizer, consciente, politizado, né? E a Jovem Guarda era a galera, né, despolitizada, que ia na onda, né? Tinha programa de televisão, não fazia contestação, por exemplo, do regime. Eles não, o Roberto Carlos, né? Esse camarada aqui, ó, o terno que ele está fazendo referência, é um camarada que não fazia contestação do regime, tá tudo bem. Sabe, tem um pessoal hoje que diz assim, não, porque na época do regime todo mundo vivia bem. Então, essa galera, ela é a galera da Jovem Guarda, sacou? Aí ele termina assim, dizendo, na primeira estrofe são citados diretamente o Fino da Bossa, programa televisivo chefiado por Elis Regina, e Reduto dos Puristas do Samba. Teve até uma passeata contra a guitarra elétrica nessa época. Na estrofe seguinte aparece a contradição com o programa Jovem Guarda, presente através do grito do Roberto Carlos, que tudo mais vai para o inferno, e também na referência ao modelo do terno, já que Jovem Guarda na época também era marca de roupa. Pelo mesmo efeito de repetição rítmica e melódica, os dois programas são equiparados. Equiparar elementos supostamente antagônicos, programas de TV,
posturas políticas, dados da realidade social, fazia parte da proposta estética do tropicalismo, que com isso combatia a simplificação da esquerda mais radical, que classificava tudo em termos de certo e errado. O tropicalismo concebia a realidade brasileira como algo complexo e contraditório. Então, para vocês verem como é que é importante, esse movimento é importante, porque eles misturavam tudo e faziam crítica a todo mundo, né? Para dizer que a gente não era uma coisa só, né? Que a gente era muito mais do que ou isso ou aquilo, né? A gente é isso que a gente está falando hoje, né? Quando a gente começa a visitar o tropicalismo, a gente consegue olhar também um pouco para o que está acontecendo hoje, né? Nessa maluquice que a gente vive, né? A gente tem que fugir das polaridades, porque isso é muito reducionista, né? O sujeito que critica o governo, ele não é comunista, né? Essa coisa, não, você está criticando o governo, então você não é patriota. É, não, você pode identificar coisas erradas, né? Então, vamos ver o vídeo. Algum comentário? Conheciam esse movimento? Sabia que tinha essa profundidade toda ou não? Yes ou no? Professor, assim, eu sabia, eu tinha uma noção que tinha um pessoal que era contra, né? Pensava diferente, conseguia enxergar que aquilo dali, como qualquer outra, tinha defeitos, mas não era algo que buscava um equilíbrio e o bem, entendeu? Então era muito criticada e esse pessoal, assim, eu não sabia que o nome era tropicalismo, eu sabia que tinha cantores, né, que faziam músicas contra a ditadura, entendeu? Tinha artistas que não faziam parte do movimento tropicalista, por exemplo, Uhum, o Geraldo Vandré, que ele também fazia canções de protesto, outros artistas faziam canções de protesto, mas não faziam parte do movimento, né? É curioso, porque não sei se eu falei com vocês, quando eu fui defender meu TCC de filosofia na uhum, faculdade, o professor, meu TCC falava de tropicalismo e Spinoza. Eu fiz uma mistura, né? Falei do tropicalismo à luz de Spinoza. Aí um professor, ele falou assim, mas os tropicalistas, eles eram comunistas. Aí eu falei, não, nada disso, negativo, professor. Em nenhum momento os tropicalistas reivindicavam uma, uma ideia ideológica. Muito pelo contrário, eles criticavam uhum, tudo, eles chutavam balde para tudo quanto é lado. Eles criticavam, uhum. inclusive a esquerda da época, eles faziam crítica. Então, essa coisa, não, porque eles eram comunistas, assim, não. Eu respondi ao professor, né? Eu não vejo, né, dessa Uhum. forma. Acho que não. Por isso é tão difícil classificar o movimento, né? Porque está fora da caixinha, entendeu? De qualquer caixinha. Sim. O professor, a Thaís, em vez de falar, ela comentou algo importante aí, entendeu? Deixa eu ler Nos aqui. comentários. A Thaisa colocou aqui. Se eu não me engano, acho que um dos poetas que contribuiu com algumas das letras foi o Torquato Neto. Eu acho que é o Torquato Neto que está na foto. Eu achei muito interessante também sobre o Rogério Duprá, pois na aula passada eu procurei um pouco sobre. Eu tinha dito sobre a separação do erudito e do popular e li sobre Duprá ter essa busca por romper essas fronteiras, já que era responsável pelos arranjos. Quanto ao texto, disse tudo fantástico o trabalho que eles fizeram. Pois é, Thaís, eu não vou falar pelo mico hoje porque atacada a alergia. Tá legal. Então, é justamente isso. A música, né, na música mesmo a gente vê que o Duprá consegue misturar, né, o erudito com o popular, você vê uma sonoridade, né, misturada, assim, isso é complexo, né, de fazer isso. Não é uma coisa que você. Não é um som que seja digerível, né? Seja fácil de escutar. Não é aquela canção que fica, é chiclete, né? Você vê cada estrofe da música também, né? Faz referência a alguma situação, né? Isso é complexo, né? Muito bem aí o comentário, Thaís. É isso mesmo. Eu acho que o camarada da foto é esse que você falou, o Torquato, eu acho. Não, os nossos movimentos musicais são muito ricos, né? E vou colocar o vídeo para a gente ver. Vai fazer referência também à Semana de Arte de 1922,
que também teve um movimento, né, antropofágico, né? A palavra seria essa, né? Que é o quê? É você engolir coisas que vêm de fora, né? E devolver da sua maneira. Então, né? Mostrar. Foi isso que o tropicalismo fez de certa forma, né? Pegar as influências de fora. Até falei, né? Aqui na mão do Rogério do Prata tem um pinico, fazendo referência ao Duchamp, né? Em vez dele colocar o mictório, o Duchamp colocou o mictório lá no museu, né? O Rogério do Prata pega um pinico, né? Então, é uma referência, é um modo brasileiro de ver a arte de fora, né? Então, isso é um movimento antropofágico. Vamos para o. Professor, Pode falar, Vitor. só uma pergunta. A ditadura ela começou em que ano e terminou em que ano? Então, o golpe militar foi dado em 1964 e ele vai até 1984, quando o Figueiredo ele começa a fazer o processo de redemocratização. O Uhum, General Figueiredo, é isso aí. 64 a 84. Mas aí, entendi. sim, em 84, né, tem as diretas já, o movimento das diretas já, e aí, paulatinamente, né, devagarinho, vai se dando o processo de redemocratização do país. Quer dizer, recente, né? Não é uma coisa assim do passado, entendeu? Não é muito, Uhum. muito, muito lá atrás, não. Não, sim, sim, é recente. Outra coisa que eu ia perguntar é que um cantor que eu gosto muito, e certeza que ele é dessa época, né? O Djavan, ele se encaixava em algum movimento, algo assim? Então, é curioso você perguntar, porque não só o Djavan, tem outros compositores também, outros grupos que eles estão década de 70, assim, 79, 80, Djavan é dessa época, né? Uhum, 79, 78, 79. O, eles não fazem parte desse, porque né, o tropicalismo ele acontece em 67, 68. São 2 anos só, é muito rapidinho. O que eles vão fazer? Eles vão influenciar os outros cantores. É óbvio que uhum, o Djavan deve ter sido influenciado pela essa questão de valorização da cultura brasileira. Tanto é que você vê a música dele, né? É muito. sim. É brasileiríssima, né? Muito rica Muito em rica. questão de cultura, ele comenta bastante. Rítmico, né, e harmonicamente, né, Uhum. tudo muito forte. A Thaís colocou aqui, acho que outro poeta era conhecido como Capinã. Então, o Capinã tá na foto que o Gilberto Gil tá segurando, Thaís. Outra coisa que eu ia perguntar também, professor, o Legião Urbana se encaixa nos anos 80, não é? Legião Urbana é dos anos 80. Então, todos, o Legião Urbana, o Plebe Rude, Titãs, Uhum, Paralamas de Sucesso, todos esses grupos de rock e tem outros que não são muito conhecidos de vocês, que surgiram na década de 80, eles só puderam surgir porque nós tivemos um movimento tropicalista, né? Que o rock, né, na década de 80 vai ganhar uhum. força, né? E essas Caramba. bandas todas, se vocês, né, ouvirem, as letras, elas são muito ricas, né? Sim. Tem bandas da década de 80 de rock, de punk rock, também que criticam o governo e tal. Então, assim, a abertura que o tropicalismo deu para outras gerações a influência foi muito importante, a abertura é muito importante. Não vou lembrar aqui agora de cabeça outras bandas, mas essas aí que vocês mais conhecidas, né, como Titãs e Legião Urbana, Plebe Rude, não sei se é muito conhecido de vocês, mas também foi influenciado. Vamos para o vídeo. Ó, o vídeo, ó, que coisa interessante vocês falaram agora. O baterista da banda Titãs é o camarada que faz a entrevista nos vídeos. É o camarada que ele que faz o programa. Vai entrevistar algumas pessoas falando sobre tropicalismo. Peraí que eu não sei onde eu coloquei o vídeo, peraí.
Antes que a nossa conexão se desfaça, estou colocando vídeo. Vai, meu filho, vai, vídeo, vai. A tentativa de explicar uma tentativa de explicar um Brasil abrangente, feito de muitas referências. É uma tentativa de reinventar um país sem fissuras, sem divisões. Eu acho sempre que o tropicalismo foi uma visão crítica, uma retomada do nacionalismo em termos não políticos, em termos de Mário de Andrade, Oswald e um pouco a Semana de Arte 22. Eu acho que foi uma retomada, o tropicalismo foi isso. E eu acho que é uma visão crítica das coisas, misturado com Carmen Miranda, com Tropical Splendor do Cole Porter, né? Mamãe, eu quero, mamãe, eu quero, mamãe, eu quero, mamãe, dá chupeta, dá chupeta pro Pepe não chorar. O tropicalismo buscava, né, fazer uma constelação de diálogos. Na verdade, o tropicalismo não é um diálogo só com a literatura, só com as artes plásticas, só com o cinema. É com tudo e mais alguma coisa. É com o pensamento social brasileiro. É com a cultura de massa, principalmente. É com a ideia do pop, da cultura pop, da emergência de uma cultura pop. É da crise de uma representação do projeto nacional popular. E por que não? De uma crise da esquerda, né? E da pauta das questões de esquerda naquele momento. Eu sou um homem pobre, um operário. Sou presidente do meu sindicato. Estou na luta das classes. Acho que está tudo errado. E eu não sei mesmo o que fazer. O país está numa grande crise e o melhor é guardar a ordem do presidente. Estão vendo o que é o povo? Um imbecil, um analfabeto, um despolitizado. Já pensaram Jerônimo no poder? Mas o que e quem, falando assim das artes de uma maneira geral, inspirou diretamente vocês, Gil? Para que houvesse esse movimento no sentido do tropicalismo, foi deflagrador para mim assistir Terra em Transe, o filme do Glauber Rocha. Glauber Rocha já está aqui. O cinema de Glauber Rocha tem a ver com a mesma origem da gente, com a mesma banca de preceptores babá, a creche tropicalista e tal. É o Eisenstein no sertão baiano, não é? E ele tem uma formação muito requintada da Escola de Teatro da Universidade da Bahia, que foi a primeira escola de nível universitário. Não se pode fazer uma revolução econômica nem cultural sem termos uma cultura desenvolvida. Não tem abertura Caetano para Gilberto Gil, não tem abertura para os verdadeiros pensadores brasileiros. Vendo aquilo, eu senti que tinha que mudar a perspectiva da questão da música popular no Brasil e da cultura no Brasil em geral. Ah, não é possível acreditar que tudo isso seja verdade. Até quando suportaremos? Até quando, além da fé e da esperança, suportaremos? Até quando, além da paciência e do amor, suportaremos? Bom, agora vamos fazer um ping-pong aqui. Ok, um pássaro, meu pai. Um país, Brasil. Um canal, esse. Um botão, inscreva-se. Muito obrigado pela sua presença no nosso programa e para mais vídeos como esse, inscreva-se no canal do Canal Brasil. E aí, tranquilo? Esse vídeo aí deu para fechar aí com chave de ouro a nossa aula de hoje, não é isso? Sim, eu... Pode falar. Perdão. Perdão, Vitor. Eu ia falar que eu achei muito informativo, que eu não tinha noção do tropicalismo, enfim, nessa época aí. E isso daí foi fechando mesmo, foi uma conclusão esse vídeo, né?
sobre o que a Isso. gente estava falando, sobre sobre o tropicalismo, foi explicando, e eu não tinha noção desse filme, né, que provavelmente também foi algo criticando a época, enfim, no começo ali. O Glauber Rocha tem muitas referências. Aí para Aham, você uma referência. assistir, você tem que dar uma lida, né, coloca Terra em Transe no Google, assim, e peça assim, comentadores, né, sobre o filme. Aí você vai ver que as referências, não só de cinema de outros autores de cinema, como referências que ele faz à própria cultura, né? Uhum. Fala aí, Kawai. Então, professor, é que tem um cantor que eu acho que era dessa época que eu queria saber se ele participava desse movimento, se ele participava de algum movimento, que era o Milton Nascimento, se eu não me engano. Então, também você perguntou, o Milton Nascimento é de uma outra linha também. Vamos dizer assim que ele esteja tal qual o Djavan, só que para um outro caminho. O Milton Nascimento, eu não vou dizer para você que ele não fez um protesto tão radical quanto os tropicalistas, mas a música que ele traz é, de certa forma, nele mesmo, um protesto, que ele está dizendo, olha, assim, a minha música é uma música que traz uma cultura, está falando de uma outra perspectiva, é uma música africana, isso aqui é um Brasil que tem tambores, né, que tem essa coisa do mineiro misturado, né, é a coisa colonial misturada com africano. De certa forma, ele faz também um manifesto, mas não como os tropicalistas, entendeu? O Milton Nascimento é de depois, década de 60, 69, 70. Clube da Esquina, ele surge com o Clube da Esquina também, né? Sim, sim. Beto Guedes, né? Ontem eu vi um documentário de como começou o Clube da Esquina e tal, e achei muito maneiro e tal. A música mineira é linda. Pô, tem um camarada eu não vou lembrar aqui agora o nome, que ele toca violão pra caramba. Toninho Horta. Toninho Horta, nossa, animal, toca muito. Nossa, eu acho que o meu pai já. Perdão, professor, licença. Eu acho que o meu pai já comentou já do Torninho Horta, que eu não sei se é ele ou se é outra pessoa que toca violão. Esqueci qual termo que usa, que pra pessoa, né, que toca violão. É brasileiro também e que toca muito, tem um que usa um violão especial. Nossa, toca. Tem umas músicas, uns vídeos assim dele tocando, é sensacional. Eu já vi com meu pai. Toninho Horta é lindo. E muito curioso que o Toninho Horta ele tem um mesmo jeito de tocar, assim, sonoridade, de um músico americano chamado Pat Metheny. Mas eles não se conheciam. O Pat Metheny acho que é americano e a sonoridade, né, é muito parecida. Toninho Horta mineiro, pô, escangalhando assim, pô, muito bom, muito bom. É isso aí, Kawai. Mas o Clube da Esquina, né, vai começar em 69, se não me engano. Então, esses camaradas vamos dizer, sofreram influência, entendeu? Mas eles não fizeram parte do movimento tropicalista. Eu não sei se o Milton Nascimento se apresenta nos festivais da canção na década de 60. Eu acho que ele se apresenta. Não tenho certeza agora. Mas é isso, mas ele não fez parte do movimento. Entendi. Sacou? Aham. Então é isso, galera. Eu acho que hoje a gente não tem questões porque vocês fizeram semana passada. Então, para a próxima aula, mas vocês viram que tudo isso que a gente falou tem a ver com as aulas anteriores às aulas de tropicalismo, né? Cultura de massa, indústria cultural, tá tudo aí nisso que a gente falou. Só que é muito complexo porque o tropicalismo envolveu toda a discussão da sociedade, usando a cultura de massa, né? Por isso que é tão importante a gente conhecer, né? Se vocês quiserem se aprofundar, dá uma pesquisada, que acho que é importante, porque eu acho que é super atual, né? O que a gente está vivendo hoje, acho que reflete um pouco, né, nesse mesmo período assim dos tropicalistas, né? Que eles estavam propondo e os questionamentos que eles faziam, para a gente poder, né, ficar com a mente alerta e o olho aberto.
Então, meus queridos, até segunda-feira. Espero que vocês fiquem bem. Todo mundo de máscara aí, álcool em gel. Até mais para vocês. Obrigado pela paciência aí. Hoje foi um pouco longo o texto, né? Nada, professor, foi uma ótima aula. Só uma pergunta antes. Você daria aula presencial pra gente ou não? Sim, eu tô só esperando a direção me escalar. Eu tenho escalado amanhã para dar aula pro terceiro ano de filosofia. Uhum. Ainda não me escalaram pro segundo ano, mas acredito que semana que vem deve me escalar, né? Eu não sei, porque semana passada a gente teve aula segunda, quarta, não, perdão, retrasada, algo assim, a gente teve aula segunda, quarta e quinta, entendeu? Sim. Aí segunda acabou que pegou, foi mandarim, acho, acabou que pegou o mesmo horário do senhor, tanto online quanto poderia ser presencial também. Não tem problema, por isso que eu gravo a aula. Quem não puder assistir, depois vai lá e dá uma assistida, né? Beleza. Eu tô esperando a direção. Quando a direção me escalar, eu vou. Pô, ansioso. Tchau, professor. Valeu, gente. Tchau, até. Obrigado, professor. Boa semana. Vocês também. Valeu, Thaís. Tchau, professor. Valeu, Clara. Até mais. Valeu. Tchau, professor. Tchau, professor. Valeu, Marcelo. Valeu, Joyce. Valeu, Luísa. Valeu, Ana.